Olá, boa noite. Sábado, 12 de fevereiro, você vai ver no Brasil TV de hoje. A Polícia Militar afasta das ruas 16 PMs que participaram da invasão à casa de um morador na Vila Aliança, no Rio. Os 16 policiais militares afastados são do Batalhão de Ações com Cães e do Batalhão de Choque. Eles estão em outros batalhões do estado e também estão afastados das ruas. Preso em São Paulo, motorista que atropelou e matou um ciclista de 17 anos. Os mutirões de vacinação no fim de semana contra a Covid e outras doenças. A estimativa neste fim de semana é atender cerca de 20 mil pessoas nos postos de vacinação em Fortaleza. Adote uma baleia. Um projeto em Santa Catarina pede ajuda para pesquisa e conservação da espécie franca. Vamos juntos, é agora no Brasil TV. A Polícia Militar do Rio afastou das ruas 16 policiais que faziam parte das equipes que estavam na Vila Aliança, zona oeste do Rio, quando a casa de um morador foi invadida. Diego Aidar. Oi, Silvana, amigos do Brasil TV. Os 16 policiais militares afastados são do Batalhão de Ações com Cães e do Batalhão de Choque. Eles estão em outros batalhões do estado e também estão afastados das ruas. Só vão fazer trabalho burocrático interno até o fim das investigações da Polícia Militar. A gente teve acesso aos nomes dos 16 policiais que estavam na operação da Vila Aliança, na zona oeste do Rio, mas como a investigação da PM ainda está em andamento, a PM não divulgou os nomes dos policiais que de fato entraram na casa. A PM disse que é uma medida para ter maior transparência na identificação dos PMs que atuaram de forma inadequada e que há indícios de crimes de furto e de abuso de autoridade por causa da violação de domicílio. As imagens divulgadas com exclusividade pelo RJTV primeira edição nesta quinta-feira mostram homens do Batalhão de Choque e do Batalhão de Ações com Cães, da PM, invadindo a casa de um morador na Vila Aliança. Ele contou que os PMs levaram uma caixa de som, um vidro de perfume, 1 quilo de carne congelada e 8 caixinhas de água de coco. Toda a ação foi gravada. O dono da casa disse que teve essa ideia de instalar as câmeras depois que a casa foi revirada por PMs outras 10 vezes. Diego Aidar para o Brasil TV. Também no Rio de Janeiro teve manifestação hoje por justiça contra a morte de Durval Teófilo. Ele foi assassinado pelo vizinho quando chegava em casa em São Gonçalo, na região metropolitana. O protesto reuniu grupos de defesa de direitos humanos. Pelo menos cerca de 150 pessoas levaram bandeiras, cartazes e pediam justiça por Durval. Justiça! Eu tô aqui sangrando, tô dilacerada. Não tá sendo fácil pra mim porque eu não tô dormindo direito, não tô comendo direito. Eu não paro mais em casa, eu não tenho, afinal de contas, eu não tenho nem mais casa, porque assim, eu tenho minha casa própria e não posso entrar. Eu tive que ir para outro lugar porque tudo ali no condomínio se lembra do meu esposo. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, está dando apoio à família. Vão dar todo tipo de apoio e assistência que a família precisar para que essa barbaridade não continue acontecendo e que a família possa seguir sua vida e que o responsável pela morte do Durval seja efetivamente responsabilizado e punido pelo que fez. Para os manifestantes, Durval foi mais uma vítima do racismo no Brasil. A cor foi um fator importante, determinante para que esse homem fosse assassinado cruelmente. Durval Teófilo foi assassinado há 10 dias, quando chegava em casa em um condomínio de São Gonçalo. Em depoimento, o sargento da Marinha, vizinho de Durval, Aurélio Alves Bezerra, disse que atirou 3 vezes porque achou que fosse um criminoso. Todos os disparos foram de dentro do carro. O sargento está preso. O RJ1 teve acesso ao laudo de necrópsia do IML. O documento mostra que um tiro no abdômen foi a causa da morte de Durval. Ele foi atingido ainda por um segundo disparo em uma das pernas. Essa semana, a polícia ouviu o segundo depoimento da viúva de Durval. A defesa de Luziene Teófilo disse que no primeiro depoimento ela esqueceu de dar alguns detalhes e que ela está sendo intimidada por outros vizinhos. Enquanto Deus me der, eu vou lutar até o fim e só vou descansar depois que a justiça for feita. Porque eu estou aqui pelo nome do meu marido e pela minha filha e vou até o fim. E foi enterrado hoje o corpo do ciclista de 17 anos que morreu atropelado em São Paulo. O motorista, que apresentava sinais de embriaguez na hora do acidente, está preso.
Estava muito feliz, muito. Ele falava assim, mãe, hoje eu só fiz R$100, mas semana que vem eu vou trabalhar. Claudemir Cauã dos Santos Queiroz tinha 17 anos. Apesar da pouca idade, já tinha um filho, um bebê de apenas 20 dias. Cauã era entregador de comida. Ontem, por volta das 10h30 da noite, voltava do trabalho quando foi atropelado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, na zona oeste de São Paulo. Nessas imagens, dá para ver o motorista dentro do carro, os airbags inflados. Já tinha a presença da família e de muita gente no entorno. Cauã estava sendo socorrido no chão. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. Eu quero justiça pelo meu filho, eu quero. Ele não vai trazer ele de volta, eu tenho um neto. O acidente foi bem aqui. O motorista Rafael Maurício Diniz disse para a polícia que não viu o Cauã e que não sabe dizer se pegou no sono dirigindo. Uma das possibilidades é que ele tenha perdido o controle depois de atingir o meio-fio do corredor de ônibus. E, na sequência, atingiu o ciclista e só parou o carro 100 metros depois na pista contrária, perto daquele poste. Rafael está com a habilitação suspensa por dirigir bêbado desde junho do ano passado. Em depoimento, Rafael admitiu que bebeu uma cerveja antes do acidente. Na delegacia, os policiais constataram sinais visíveis de embriaguez, como fala lenta e cheiro de álcool. Mas ele se recusou a fazer os testes clínicos e de coleta de material biológico. Na delegacia, o pai de Cauã pediu para que as pessoas tenham responsabilidade no trânsito. Vai sair, tem táxi, tem amigos. Liga, ó, vem me buscar que eu tô muito louco, vem me buscar que eu não consigo mais, não faça o que esse cara fez. Você não vai somente prejudicar a sua vida, mas você vai prejudicar a vida de um pai de família, de uma família em si. No ano passado, o ciclista Rafael Toffoli também morreu depois de ser atropelado na rodovia dos Imigrantes por um motorista que estava bêbado. No final de 2020, a cicloativista Marina Harcourt foi atingida enquanto pedalava numa avenida da capital paulista. O motorista também estava embriagado. A perícia foi até o local. Depois de 8 horas, o carro foi retirado. Agora a polícia vai investigar as causas do acidente. Rafael foi levado para uma delegacia da região. Por que ele fez isso? Ele tirou uma vida, um menino de 17 anos, tá vivendo agora, casou. Então o menino tem 20 dias. 20 dias. Arrumou um serviço pra manter o filho. O cara vem bêbado e faz isso. E a gente fala agora da importância da vacinação contra a Covid. 54 milhões de brasileiros estão com a dose de reforço atrasada. Essa fila para tomar vacina na porta de um posto de saúde em São Paulo é um bom sinal. No estado, 8 milhões de pessoas estão com a dose de reforço atrasada. O Adriano estava nessa lista, mas aproveitou a folga para se imunizar. O ato da gente se vacinar, a gente não está se protegendo a si próprio, e sim a população em geral, né? Em todo o país, segundo o Ministério da Saúde, 54 milhões de pessoas que já poderiam ter tomado a dose de reforço ainda não apareceram nos postos. Esse atraso traz consequências sérias no enfrentamento da pandemia, já que é o esquema completo que diminui drasticamente os riscos de casos mais graves. Após 6 meses da segunda dose, no contexto da Ômicron, existe uma queda de proteção para 59%. E com a dose de reforço, essa proteção é restaurada para 95% em relação à proteção de óbitos. Para esta professora da Universidade de Harvard, falta uma campanha nacional para avançar de vez na vacinação. É uma falha que nós ainda temos de conscientizar, informar e conscientizar a população da importância da vacina, da dose de reforço e, neste momento, de também vacinar as crianças. A Ana, que perdeu a mãe para a Covid, sabe que tomar a dose de reforço é um privilégio e um ato de cidadania. É o mínimo que a gente pode fazer, meu amor, é o mínimo. Isso é uma questão de responsabilidade. Só quem perdeu sabe o que passou, o que sente. É muito difícil.
E em Fortaleza, os postos de vacinação fazem mutirão no fim de semana para vacinar adultos e crianças contra a Covid. As informações com Fernanda Aires. A estimativa neste fim de semana é atender cerca de 20 mil pessoas nos postos de vacinação em Fortaleza. E esse número pode ser ainda maior, já que além das pessoas agendadas para se vacinar neste sábado e domingo, há atendimento de livre demanda de pessoas que estão com a vacinação atrasada. A Secretaria Municipal de Saúde também está realizando pela quarta vez uma repescagem para crianças entre 5 e 11 anos que perderam a data prevista para tomar a primeira dose. Até agora, aqui em Fortaleza, mais de 75 mil crianças nessa faixa etária se vacinaram, o que representa 28% da meta de imunização para este público. No total, quase 80% da população que pode se vacinar contra a Covid-19 já tomou as 2 doses aqui na cidade. Fernanda Aires, para o Brasil TV. Além da Covid, é preciso também combater outras doenças. Em Aparecida de Goiânia, segunda maior cidade de Goiás, está tendo mutirão de vacinação neste fim de semana. Renata Costa. É fim de semana, o pessoal está com tempo, não tem a desculpa da escola, do trabalho, da correria. Dá para atualizar esse cartão de vacina e até porque é uma iniciativa para tentar reverter um quadro que está acontecendo no país inteiro, que é a baixa cobertura vacinal, principalmente entre crianças menores de 1 ano de idade. O Ministério da Saúde está monitorando essa situação, tem feito campanhas para estimular a vacinação infantil. No ano passado, o índice de vacinados com a BCG, que protege contra a tuberculose, por exemplo, ficou um pouco mais de 65%, quando o ideal é uma imunização de 90%. E o índice é de 95% também para as demais vacinas, mas ele também não foi atingido. A segunda dose, por exemplo, da tríplice viral nem chegou nos 50%. E lembrando que a vacina protege contra doenças muito contagiosas, o sarampo, a cachumba, a rubéola. E aqui em Aparecida de Goiânia, a vacinação está acontecendo nos postos volantes, como esse shopping que eu estou aqui, em todas as unidades de saúde. Em todos os postos, tem a vacina para Covid e tem a vacina para se prevenir contra aquelas doenças também, como a tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba, catapora, HPV e pneumonia, todas muito graves. A Prefeitura de Goiânia espera vacinar aí cerca de 2.000 pessoas por dia nesse mutirão. E um lembrete muito importante, entre a vacina da Covid e as outras vacinas, é necessário guardar um intervalo aí de 15 dias para se vacinar entre as doses para crianças de até 11 anos de idade. Renata Costa, para o Brasil TV. E cientistas de São Paulo realizam uma pesquisa que mostra que o sol e a vitamina D podem ajudar pacientes com Covid. Um estudo israelense que acabou de ser publicado analisou os níveis da vitamina D em pacientes que testaram positivo para a Covid-19 e descobriu que ela desempenha uma função importante no nosso sistema imunológico. Segundo a pesquisa, um nível mais baixo de vitamina D foi mais comum em pacientes com caso crítico da doença do que em indivíduos com um quadro leve ou moderado. Por aqui, um estudo que está sendo feito no Hospital Albert Einstein também investiga como a falta de vitamina D pode, por exemplo, prolongar o tempo de internação em idosos com Covid-19. A pesquisa está na fase final, mas esse médico que acompanha os resultados já faz um alerta. Toda a orientação de uso de vitamina D, ela também tem que ser acompanhada por um médico para que não se cometa erros, que nem coisas que a gente tem visto por aí bem absurdas, né? Só por causa da sensação de que ela de repente pode trazer uma proteção. A Adriene nunca tomou suplemento de vitamina D, mas não pode ver uma brechinha de sol que ela tá lá, claro, com proteção. Quando estava no isolamento, eu moro em casa, então eu ficava no quintal, tomando sol no quintal mesmo, por causa da vitamina e tudo mais, estavam falando da vitamina D. É isso, assim, é um sol terapêutico hoje que eu gosto. E depois do intervalo, você vai conhecer a campanha de cientistas de Santa Catarina para salvar a baleia franca. Em instantes, até já. Brasil TV está de volta e olha, teve tumulto e confusão hoje à tarde em São Paulo depois da derrota do Palmeiras para o Chelsea na final do Mundial de Clubes.
Policiais a cavalo da Força Tática e da Tropa de Choque da PM jogaram bombas de efeito moral para dispersar os palmeirenses. Pelo menos uma pessoa ficou ferida, atingida por tiros. Todas as informações logo mais no Jornal Nacional. E nos estados mais atingidos pelas chuvas desde o início do ano, muitos moradores ainda esperam por ajuda das autoridades para refazerem suas vidas. Foram grandes os prejuízos provocados pelas enchentes e deslizamentos de terra. Bahia. E até o momento não chegou esse socorro do governo. Minas Gerais. A gente está perdido aguardando, tentando reconstruir as coisas. São Paulo. E algum órgão ajuda a gente, né? Porque eu perdi tudo. Desabrigados de 3 estados diferentes. Há semanas, com o mesmo sentimento de abandono e incerteza. O Lídio é dono de um restaurante em Itabuna, na Bahia, destruído pela enchente do Rio Cachoeira. Foi em dezembro do ano passado. Desde então, tenta uma linha de crédito emergencial do governo para reabrir as portas. O governo da Bahia diz que até a primeira semana de fevereiro liberou cerca de 12 milhões de reais em financiamentos para quase 60 cidades e que analisa as propostas de mais de 3 mil empreendedores, inclusive a dele. Dessa resposta depende o sustento de outras famílias. Nós mantemos funcionando, todos os funcionários pagando, lógico, os salários e esperando a oportunidade de abrir. Em Governador Valadares, Minas Gerais, a esperança da Maraísa é conseguir sacar o FGTS para reparar os estragos das chuvas de janeiro. Eu estou acompanhando, esperando liberarem, porque eu preciso desse dinheiro para eu mudar. A Caixa diz que já habilitou o saque para o município. A prefeitura afirma que o aplicativo do banco voltou a funcionar na quarta-feira e que ela acabou de inserir os dados da população atingida. Os moradores já podem ir atrás do benefício. Enquanto a ajuda não chega, a família da Maraísa não tem paz. A gente vê o rio encher um pouquinho, a gente já fica tenso. Começou a falar de enchente de novo, eu já levantei hoje empacotando um monte de coisa, apavorada de passar por isso de novo. Aqui em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, a tragédia provocada pelas chuvas completa 2 semanas. 25 casas já estão sendo demolidas aqui no local onde houve o desmoronamento. E como grande parte era de pessoas da mesma família, muitas vezes os desabrigados não têm nem como pedir abrigo na casa de algum parente. No meio dos escombros, a dona Maria das Neves tenta identificar o que sobrou das casas dela, do filho, da filha e do sobrinho. Eram todos vizinhos e ninguém tinha para onde ir. A gente perdeu tudo, eu foi 14 anos ia fazer de luta sozinha para erguer minha casa. Segundo a prefeitura, há cerca de 1.560 desabrigados em Franco da Rocha. Até agora, pouco mais de 100 receberam a primeira parcela do auxílio moradia de R$ 608. Uma parte da família da dona Maria das Neves conseguiu a ajuda. Ela ainda não. Está morando de favor. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei. Não sei, só sei que eu preciso pôr a cabeça debaixo de um teto. Muito difícil, né? Agora, você em casa já pensou em adotar uma baleia? Em Santa Catarina, um projeto permite que qualquer pessoa ajude uma pesquisa científica e a conservação da espécie franca. A franca é a única baleia ameaçada de extinção que tem filhotes no litoral brasileiro, especialmente em Santa Catarina. A ONG é responsável pelo Catálogo Nacional da Espécie. Isso é possível em função de uma característica exclusiva da franca, as calosidades na cabeça. O bicho já nasce com elas. São como uma impressão digital, o que permite identificar o animal e depois acompanhá-lo ao longo da vida. Em 35 anos de voos de foto-identificação, mais de 1.000 baleias foram catalogadas e 6 delas escolhidas para adoção. É o caso da Sunset, que quase morreu encalhada numa lagoa em 2003. Lutou por 30 horas até ser rebocada para o mar, já com o sol se pondo, o que explica o nome dela. 14 anos depois, voltou ao litoral catarinense, exibindo seu filhotão albino.
Ver a Sunset voltar com aquele filhote albino foi a maior emoção da minha carreira como bióloga e conservacionista. A Beatriz adotou a Sluff, a baleia desbravadora, que nasceu aqui e foi vista nas Ilhas Geórgia do Sul, perto da Antártica, área de alimentação das francas. Bernardo escolheu a Mariscal, a baleia guerreira, que mesmo ferida por um barco, seguiu amamentando para salvar o filhote. Beatriz e Bernardo, agora vocês adotaram oficialmente uma baleia franca. Posso levar para casa? Pode, sim, uma de pelúcia, né? A de pelúcia pode. Quando uma pessoa adota uma baleia franca, ela ajuda financeiramente a nossa pesquisa científica, mas também faz ela se sentir parte de uma causa, do nosso esforço em prol da conservação da espécie. E isso é o mais importante, disseminar esse sentimento por aí. Nos anos 70, a franca foi dada como extinta por aqui. De lá para cá, a espécie vem se recuperando. Hoje, a população nacional de francas é estimada em 550 fêmeas em idade reprodutiva. Hoje nós estamos adotando, amanhã o vizinho, depois os colegas da escola, a família, e assim a gente vai gerando essa corrente do bem que ajuda a manter vivo esse projeto de conservação. É isso. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite. Hora de Brasília. Obrigada pela companhia. Bom domingo para você e até a próxima. Tchau, tchau.